Moisés é um personagem criado. Moisés também não existiu. Existiu historicamente. Moisés não existiu, os patriarcas não existiram. São criações, personagens criados para desenvolver a sua trama, a sua narrativa, para chegar no objetivo que é a adoração numa única divindade. Moisés, do ponto de vista da história, é um personagem teológico, ou seja, todas as informações presentes nos textos da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento, como é mais conhecido, são narrativas teológicas, produzidas em diferentes recortes temporais e também por diferentes grupos. Moisés. Historicidade de Moisés. Isso é simples. Ele realmente não existiu como figura histórica conforme está na Bíblia. É mesmo? Ponto. Ele não existiu. O quê? Não há provas? Não tem provas. Nem do êxodo do Egito a gente também não encontra provas. Todas as narrativas bíblicas que tratam de Moisés desenham o mesmo personagem? Diferentes narrativas da Bíblia foram escritas por diferentes autores. Cada autor manipula o bonequinho Moisés ao seu modo. Os bonequinhos Moisés se comportam todos da mesma forma na Bíblia? Não. Não é assim com Abraão, não é assim com Davi, não é assim com Salomão, não é assim com Jesus, não é assim com Paulo. Porque nunca é Moisés, nunca é Abraão, nunca é Davi, nunca é Jesus, nunca é Paulo. Sempre são personagens controlados. Literalmente, eu não estou fazendo uma metáfora, não é figura de linguagem. Não existe ninguém por trás do bonequinho da narrativa. Só a mente do escritor controlando esse bonequinho. Antes que você pule esse vídeo, eu gostaria que você, do outro lado, imaginasse um homem que convence os seus seguidores a amar brutalmente mulheres grávidas, crianças e inocentes em nome de uma causa supostamente sagrada e com um livro na mão em nome de um Deus. Agora imaginem que um desses homens é considerado um lunático, perigoso, e o outro é considerado um profeta santo, alguém enviado pelo próprio Deus. A pergunta é: por que Charles Manson é visto como um monstro, enquanto Moisés é exaltado como um herói da fé? A história, Brasil, está repleta de líderes sanguinários que usaram a fé como escudo para justificar massacres. Mas a religião transforma esses genocidas em santos. Se Moisés vivesse hoje, ele seria julgado por crimes contra a humanidade. Mas como o seu nome está aqui na Bíblia, aí não, ele é reverenciado. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, Brasil: por que aceitamos essa hipocrisia? O que diferencia um psicopata de um profeta? Vamos desmontar esse mito religioso agora. Então, se você quiser saber a verdade por trás dessa farsa, continue assistindo. E isso pode mudar a visão sobre tudo que você acredita até hoje. Mas tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande poder contar com você. Muito obrigado pela sua presença, agradeço demasiadamente a você pela participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência, pela audiência que você dá ao canal Além da Fé. Eu sou o Jason Ferrer, sim, sou o apresentador do canal Além da Fé e eu me sinto um privilegiado por ter você aqui junto comigo. Então, obrigado por você abrir a sua casa, você que está aí no município, em algum estado do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Muito obrigado mesmo por você abrir as portas da sua casa para que o canal Além da Fé possa estar aí no seu smartphone, no seu computador, no tablet, seja onde for. Muito obrigado. E a você que está fora do Brasil, eu gostaria que você também recebesse o meu cordial e fortíssimo abraço, tá certo? A você que é membro do canal, você que é membro, muito obrigado mesmo por sua participação, pela consideração que você dá ao canal. Muito obrigado por você nos ajudar. Muito obrigado pela confiabilidade, acima de tudo, pela credibilidade que você dá ao canal. A você que ainda não é membro, Jason, eu não sou membro do seu canal, mas como é que eu faço para te ajudar? Para que a tua voz, eu entendo a importância da sua mensagem, da sua voz, e eu gostaria que você mandasse essa mensagem para diversos lugares do Brasil e do mundo. Então nos ajuda.
torne-se membro do nosso canal, nos auxilie, seja uma coluna nesse nosso ministério contra a omissão religiosa. Então, se você nos ajuda, nossa mensagem chega mais longe, dá certo? Bom, vamos para o vídeo de hoje, mas antes eu gostaria que você, por gentileza, se inscrevesse no nosso canal. Muita gente vê o nosso vídeo, mas tem medo. São mentes que, infelizmente, foram fragilizadas pela religião. Pessoas que sentem pavor do diabo. Gente que sente pavor do inferno. Pessoas que acreditam piamente nessas doutrinas religiosas. Veem os nossos vídeos, sentem curiosidades, aprendem muitas coisas, mas não se inscreve no nosso canal. Não faz isso, não. Se inscreva no nosso canal. Dê uma força para nós. Deixe também o seu like e compartilhe ao máximo, porque é o seguinte: se os evangélicos, se os protestantes, se a Igreja Católica e o catolicismo podem falar o que desejam falar, você também pode. Então coloque nos grupos, coloque no grupo de família, coloque no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Kawaii, TikTok, e espalhe essa mensagem que eu vou te falar no dia de hoje, tá certo? Veja que, Brasil, o fascínio por figuras como Charles Manson, apesar de seus crimes hediondos, é um fenômeno completamente psicológico e sociológico complexo. Isso não é verdade? Há várias e várias razões que explicam por que esse cara, ele é admirado, cultuado e até idolatrado por algumas pessoas, mesmo após décadas de sua morte. Moisés, Jason, mas que Moisés é esse? O Moisés da Bíblia, esse daqui que está inserido no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse cara que é falado por diversos demais profetas, o mesmo que apareceu para validar o trabalho de Jesus lá no Monte da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17. É o mesmo que é ovacionado, aplaudido, tido como homem de Deus. Esse mesmo homem que é defendido e onde muitos religiosos, teólogos afirmam que Deus o guiava para praticar todos os tipos de atrocidades, de barbaridades, de bizarrices. Esse cara é amado. Esse cara é louvado e exaltado por milhares de milhões de pessoas por todo o mundo. Tanto é que muitas mães e pais colocam o nome dos seus filhos de Moisés. Mas a pergunta é, por que os pais colocariam o nome de seus filhos de Moisés? Por que não colocam o nome do filho de Hitler, Mussolini, ou então Charles Manson, ou dos grandes terroristas, como Osama Bin Laden, por exemplo? Porque um pai aqui no Brasil não coloca o nome do seu filho de Osama Bin Laden. Você está entendendo, Brasil? Mas coloca o nome do seu filho de Moisés. Eu não sei que tipo de atributo é esse que essas pessoas dão a esses terroristas. A mente humana, Brasil, tem uma curiosidade mórbida por pessoas que desafiam as regras da sociedade. Quanto mais você desafia as regras da sociedade, as regras sociais, mais essa pessoa parece que é ovacionada, aplaudida. E para falar a verdade para você, o mal sempre foi muito intrigante. Por isso que serial killers por aí, no caso assassinos em massa, acabam virando lendas macabras. E as pessoas amam esse tipo de herói. Charles Manson, por exemplo, não foi apenas um assassino, mas foi um líder de culto, o que torna a sua história ainda mais assustadora e sedutora também. Mas o que a história de Manson tem a ver com a de Moisés? As pessoas me perguntam, Jason, mas o que tem a ver a história de um cara que saiu por aí assassinando pessoas com a de Moisés, o homem santo que está escrito aqui na Bíblia? É exatamente sobre isso que eu vou falar para você hoje. Esse homem chamado Manson, ele obedecia cegamente a uma autoridade divina. Ele alegava ter recebido mensagens subliminares através de músicas dos Beatles, especialmente aquela chamada Helter Skelter. Não sei se você do outro lado conhece, mas ele acreditava que isso era mensagem para ele. Ele convenceu sua seita a cometer assassinatos brutais, alegando que isso iniciaria uma guerra racial apocalíptica. Moisés, por um outro lado, alegava receber ordens diretamente de Deus. Está aqui. No Antigo Testamento, Moisés ordenou massacres
dos medianitas, inclusive o assassinato de mulheres e crianças, e ordenou que as virgens fossem poupadas para servirem como escravas sexuais, como está escrito em Números, capítulo 31, versículo 17 e 18. Agora, pois, matou todo homem entre as crianças e matou toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixais para vós. É o que está escrito. Mas a pergunta é, qual a diferença entre um e o outro? Apenas a capa religiosa. Enquanto Manson foi considerado um lunático, Moisés é exaltado como um profeta. Mas eu pergunto para você, se fosse Manson que dissesse, olha, todos os meninos, não deixem nenhuma criança do sexo masculino viver, nenhuma. Acabe com todas, aniquile todas, despedace todas. Mas as meninas, principalmente, aquelas virgens que nunca tiveram nenhum coito sexual, tomai para vós. Se fosse Charles Manson que dissesse isso, o cristão estaria agora dizendo, que isso, que absurdo, que coisa terrível, isso é Satanás, isso é o diabo na vida desse homem. Mas como é Moisés dizendo isso? Ah, não, que isso, Deus tem os seus propósitos, Deus sabe exatamente o que estava fazendo. Mas espera, gente, está mandando aqui esquartejar crianças inocentes. Não, crianças inocentes não. Não. Aí entra os advogados dizendo, não, essas crianças cresceriam, se tornariam as piores do mundo, lutaria contra Israel, faria. Quer dizer, esses advogados insensíveis, eles geram todos os tipos de argumento para defender o seu terrorista. Você entende isso, Brasil? O elemento divino transforma genocídios em justiça divina e assassinato em purificação espiritual. Você está entendendo o perigo da fé ou não está entendendo? Vou parar um pouquinho aqui. 2 segundos. 1, 2. Eu vou perguntar para você mais uma vez, para não te encher de informações. Veja aqui, o elemento divino transforma genocídio em justiça divina. O que é isso, Jason? Ah, isso com certeza foi uma justiça de Deus. Matar crianças. Sim, justiça de Deus. E Charles Manson? Aí é o diabo. Tá, tudo bem. Então veja que assassinatos são chamados de purificação espiritual. Isso porque é um líder sagrado. Agora, se fosse Charles Manson, isso daí é do diabo, coisa de purificação espiritual, coisa nenhuma. Se fosse, por exemplo, um islamita, um muçulmano, assassinando pessoas, acabando com todo mundo, aí diria, mas isso é coisa do diabo, isso é coisa das trevas, o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam, mas foi Moisés. Não, se foi Moisés, então é purificação espiritual. Você está entendendo, meu irmão? Eu sei que a sua cabeça de crente, o impacto das minhas mensagens não chega na sua cabeça, não chega no seu senso crítico, porque você está blindado por uma coisa chamada fé. Para você isso é justiça divina. Para você isso é purificação espiritual. Para mim isso é psicopatismo, Brasil. Porque não é possível que uma pessoa como você, em pleno século XXI, vai estar colocando o nome do seu filho de Moisés. O que está faltando para as pessoas chama-se leitura. A leitura liberta as pessoas e por isso eu quero sugestionar você este livro, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Jesus, quando mente, ele deixa de ser o profeta, ele deixa de ser Deus, ele deixa de ser filho de Deus, deixa de ser enviado de Deus, o verbo, a palavra de Deus, e passa a ser apenas um mentiroso, um falso profeta. Alguém alucinado pelas suas ideias. Então, eu garanto a você, uma garantia que eu te dou. Se você tiver esse livro na sua casa e fizer a leitura deste conteúdo, eu garanto para você que você não chegará aqui, na última página desse livro, da mesma forma como você entrou, tá certo? Então, se você quiser
nos procura aqui, ó, por esse telefone 819-7115-1360. Então você pode entrar em contato aqui, ó, tá vendo? Pelo QR Code, fala diretamente comigo. Mas não deixa, cara, de ter o seu livro aí na sua casa. Isso é libertador. Veja, por exemplo, que Moisés, ele tem os advogados. O papel dos advogados da fé é defender Moisés como um homem santo, justo perante Deus. Charles Manson, por exemplo, não teve teólogos ou filósofos para justificar suas ações bárbaras. Já Moisés, por um outro lado, conta com uma legião de teólogos e apologistas cristãos, judeus e muçulmanos que racionalizam cada atrocidade bíblica, transformando um genocida em um herói espiritual, um homem de fé, um homem que foi guiado pela justiça divina. Quando Moisés é ele mesmo, da Bíblia. Quando Moisés ordena o assassinato de crianças egípcias, como por exemplo lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, que diz o seguinte, olha o que diz aqui, ó. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primeiro de Faraó, que se assenta em seu trono, até o primogênito do cativo, do escravo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Eu pergunto para você o seguinte: você acha isso justo? Jason, mas aí você tem que entender o contexto. Jason, você tem que entender que a justiça de Deus, isso é psicopatia. Você está sendo um psicopata sem saber. Você que permite, Jason, eu não sou psicopata, mas eu adoro o que Moisés fez. Jason, o que Moisés fez foi justo. Ele matou aquelas crianças do Egito, até aquelas que eram filhos de escravos que estavam no Egito. E eu aplaudo tudo isso, eu concordo com tudo isso, porque meu Deus fez tudo isso. Você é um psicopata, doente, precisa se tratar. Não é possível uma coisa dessa. Você que coloca o nome do seu filho de Moisés, você é um psicopata da pior espécie. Porque psicopata não é só o que faz, mas é o que justifica, é o que protege, é o que defende as ações dos psicopatas. Um texto desse que diz que tudo ali foi morto, certo? E você dizer que isso é justiça, você dizer que isso é purificação espiritual, meu irmão, você deveria ter nojo de você, de verdade, tenha nojo de você com um pensamento desse, porque não é possível uma coisa dessa. Os teólogos, como advogados, prontos para defender os seus clientes, dizem que foi a vontade de Deus. Agora, quando Charles Manson ordena o massacre de uma atriz grávida, ele é chamado de monstro. Eu não entendi, peraí, Charles Manson ordenou o massacre na casa de uma mulher grávida. E aquela mulher foi brutalmente esquartejada. E o seu feto também foi. Jason, que isso? Isso daí é um massacre. Esse cara é do diabo. Mas espera, Moisés, o seu profeta, mandou fazer isso com diversas, de dezenas, de centenas, de milhares de mulheres, por onde ele vivia e por onde ele andava. E aí, ele é o quê? Não, pera. Vamos pro contexto. Vamos para o original. O cara, o Charles Manson, é o psicopata. Moisés não. Moisés estava praticando purificação espiritual. Porra, meu irmão. Onde é que está a tua cabeça, bicho? De verdade. Onde que está a porra da tua cabeça? Porque não é possível. Por quê?
a obsessão humana por esses líderes autoritários da Bíblia? Por que você tem fascínio? Eu coloquei o nome do meu filho de Elias. Psicopata. Já viu o que Elias fez? Não? Não estudou, né? Não viu? Só engoliu a mensagem do pastor e do padre. Pois é. Tá vendo aí o que faz? A falta de leitura. Mas os advogados aqui do lado, isso aqui, ó. Tudo advogado. E eu tenho mais uma lapada de gente horrível discutindo e defendendo esse genocida desse ter chamado Moisés. A psicologia humana, Brasil, ela tem uma tendência perigosa a obedecer figuras autoritárias, especialmente quando essas figuras alegam agir em nome de uma causa maior. E essas pessoas que você ouve pela internet chamado teólogos, exegetas, esses caras que chegam e justificam isso para você. Você pergunta por que aconteceu isso e eles dizem que isso foi por causa de um plano maior. Meu irmão, foge desses caras. Foge, corre, se desaproxima, larga esses caras de mão. Os seguidores de Manson, por exemplo, ouviam, por exemplo, como um Messias do Apocalipse. Os seguidores de Moisés ouviam como um porta-voz de Deus. Olha que coisa. Os soldados de Hitler ouviam como o salvador da raça ariana. Os terroristas de Osama Bin Laden ouviam como um guerreiro de Alá. Você está entendendo? E o padrão se repete. Quando o homem se coloca como um canal entre o divino e o povo, as massas abandonam o senso crítico e entregam a sua moralidade nas mãos desse tirano, cara. Moisés não apenas assassinou em nome de Deus, mas ele impôs leis de opressão, misoginia e genocídio cultural. Ele mandou apedrejar mulheres adúlteras, exterminar cidades inteiras e queimar hereges vivos. Se Moisés vivesse hoje, seria julgado em Haia por crimes contra a humanidade. Você não sabia disso, não? Pois é isso que você está defendendo aí. Mas como o seu nome está aqui inserido num texto religioso, não, aí ele é reverenciado como homem de Deus. Vamos viver como Moisés viveu. Mas aí eu pergunto para você, Brasil, você quer realmente viver como Moisés viveu? É esse o teu objetivo? Você quer andar como Moisés andou? Então seja bem-vindo ao mundo psicopata. Porque é isso que você está sendo, cara. Não tem para onde correr, não. Se você defende e justifica isso, dizendo que isso é justiça de Deus, dizendo que isso tem um plano superior e que é purificação espiritual de pecado, meu irmão, por favor, você está dentro da mesma zona daqueles caras que dizem que Osama Bin Laden fez um feito maravilhoso para lá. Então por que a humanidade, cara, ama esses assassinos que fazem essas barbaridades em nome da fé? O fator divino justifica o horror, Brasil. A doutrinação religiosa, desde a infância, destrói o senso crítico. Você que ensina que Moisés foi homem de Deus, você está destruindo o senso crítico da sua criança. O medo do inferno impede questionamentos. A necessidade de pertencer a algo maior faz as pessoas aceitarem qualquer tipo de absurdo. E isso daí, para você e para sua criança, é completamente e totalmente perigoso. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu desejo muito que essa mensagem ela tenha impactado você positivamente e que você tenha entendido a mensagem de hoje. Veja que Charles Manson, assim como Moisés, ou até mesmo Osama Bin Laden, o Adolf Hitler ou o Jim Jones, são faces diferentes do mesmo arquétipo. O manipulador que usa a fé, o medo e a obediência cega para alcançar poder e causar destruição,
Isso é uma fé cega, isso é psicopatismo. A única diferença entre Manso e Moisés é que Moisés escreveu sua história antes de existirem câmeras e tribunais internacionais. Se Manso tivesse vivido há 3.000 anos e escrito a sua própria versão da história, talvez hoje teríamos o livro de Charles Manson aqui na Bíblia e seus seguidores seriam conhecidos como os santos mártires da família Manson. É desse jeito. Enquanto o ser humano continuar adorando figuras autoritárias e se submetendo a dogmas religiosos sem questionamento, continuaremos caindo nas mãos desses novos Moisés e Mansos de geração em geração. Por isso, meu irmão, acorde dessa peste perniciosa chamada religião. Isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui, jogue no lixo. Forte abraço para você e eu espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. A segunda vinda de Jesus nunca aconteceu e jamais ocorrerá. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferreira, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso é uma grande honra receber você aqui. Eu também sou o escritor do livro Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda, com o subtítulo Uma Crítica Contundente à Escatologia Cristã. Uma pergunta para você que está do outro lado e que abriu esse vídeo agora. Você do outro lado já se perguntou alguma vez se Jesus, o Cristo da Bíblia, mentiu durante toda a sua história de vida? Porque em sua promessa de retornar à Terra, por exemplo, ele tem deixado milhares de milhões de seus seguidores esperando há séculos. Mas espera aí, e se eu demonstrar para você que esse retorno nunca aconteceu e jamais acontecerá? Você ficará surpreso, incomodado, decepcionado. E se eu trouxer evidências que provam que as profecias bíblicas que apregoam por aí sobre a sua segunda vinda não são, na verdade, além de uma fabricação romana? Neste livro aqui, instigante, completamente corajoso, eu desafio as interpretações mais convencionais e mergulho fundo nas passagens da Bíblia que prometem a volta triunfante de Jesus e mostram que tudo isso não passou de uma mentira. Com uma análise completamente rigorosa e questionadora, eu desvendo os mistérios por trás dessas profecias e revelo uma verdade chocante para os cristãos. A segunda vinda de Jesus nunca aconteceu e jamais ocorrerá, simplesmente porque se trata de uma farsa. Este volume de 460 páginas, no formato de 16 por 23 e com 24 capítulos, que está aqui em minhas mãos, revelará algo tão escandalizador sobre a sua segunda vinda, sobre a suposta vinda do Filho de Deus à Terra, que muitos e muitos crentes irão ficar perplexos e revoltados. Pastores honestos abandonarão a fé. Teólogos, apologistas e professores de teologia serão duramente questionados por seus alunos e muita gente vai se indignar com tudo o que aprendeu de errado sobre os evangelhos, sobre o livro de Atos, as epístolas apostólicas e a temida carta de Apocalipse a respeito da mera hipótese da volta de Jesus. Este livro, Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda, é uma chamada para ação, uma provocação para questionar o que você pensa que sabe sobre a fé e sobre a escatologia cristã ou sobre a suposta palavra de Deus. Se você do outro lado estiver pronto para enfrentar a verdade, então este livro aqui é para você. Entre em contato conosco e eu mesmo terei o prazer de receber você em todas as partes do Brasil e do mundo. E este livro pode ser seu e pode libertar você.